Olá, meninos do oitavo ano. Eu espero que tudo esteja bem com vocês. Como eu já disse anteriormente, né, no outro encontro que nós tivemos, é uma pena que a gente não tenha convivido esse ano, tá? A gente teve que trabalhar distante, né? Mas eu quero que vocês saibam que eu fiz tudo com muito carinho, com muita dedicação para vocês. E nesse encontro de hoje, a gente vai fazer a correção do simulado que vocês fizeram nessa semana, tá? A gente vai comentar as questões aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem, né, tirar alguma dúvida, vocês podem me procurar, tá? Então vamos começar. A primeira questão diz assim: a respeito das características que diferenciam a América Latina da América anglo-saxônica, marque com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas. A primeira diz assim: a América anglo-saxônica, além de ter tido um passado colonial diferente dos países da América Latina, possui o inglês como língua oficial. Então vamos lá. A América anglo-saxônica realmente teve um passado colonial diferente dos países da América Latina. A América anglo-saxônica passou pela colônia de povoamento, enquanto que os países da América Latina passaram pela colonização de exploração. Então, esse aí está certo. E depois diz que a América anglo-saxônica possui o inglês como língua oficial. Também está certo. A América anglo-saxônica é composta por Estados Unidos e Canadá. E esses dois países têm o inglês como língua oficial. Então, essa alternativa é verdadeira. Depois a segunda, a maior parte dos países latino-americanos teve, no período colonial, suas economias destinadas ao abastecimento da metrópole, característica comum em colônias de exploração. Então, os países da América Latina, eles passaram pela colonização de exploração. E nas colônias de exploração, tudo que era produzido dentro da colônia era destinado ao abastecimento da metrópole. Ela que ficava com toda a riqueza produzida dentro da colônia. Então, essa alternativa também é verdadeira. A terceira, os países da América Latina possuem um passado comum. A maior parte de seus países foi colônia de exploração de países europeus, como Espanha, Portugal e França. Realmente, a Espanha, Portugal e a França colonizaram vários países latino-americanos. Então, realmente, grande parte desses países foram colônias de exploração de países europeus, por isso eles têm um passado em comum. Então, essa alternativa também é verdadeira. Por último, ao avaliar o passado dos países da América anglo-saxônica e da América Latina, torna-se difícil compreender como países com períodos e história de colonização tão semelhantes tenham hoje um panorama social e econômico tão distintos. A palavra distinto significa diferente. Então, está dizendo aqui que eles têm um panorama social e econômico diferente. Isso está certo. Eles têm um panorama social e econômico diferente. Os países da América anglo-saxônica são super desenvolvidos, têm desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, enquanto que os países da América Latina, eles passam por graves problemas econômicos e sociais. Então, quando diz que torna-se difícil compreender, essa alternativa ela não é verdadeira, porque eles não tiveram uma história de colonização semelhantes. Eles tiveram uma história de colonização diferentes, distintas. Os países da América anglo-saxônica passaram pela colônia de povoamento e os países da América Latina passaram pela colônia de exploração. Então, a história de colonização deles não são semelhantes, são diferentes. Então, essa alternativa é falsa. Então, ficou verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Certinho? A próxima. A respeito das características da América Latina, você vai marcar com si as frases corretas e com E as erradas. A América Latina representa a maior parte do continente americano e localiza-se entre o Rio Grande, fronteira entre Estados Unidos e México, e a Terra do Fogo, que é o extremo sul do continente. Essa alternativa é verdadeira, gente. Se vocês lembrarem do mapa da América, a América anglo-saxônica é apenas Canadá e Estados Unidos. México, toda a América Central e toda a América do Sul é a América Latina. Então, realmente, é a maior parte do continente americano. E ela começa lá na fronteira entre Estados Unidos e México e termina no sul da Argentina, que é chamada de Terra do Fogo. Então, essa alternativa é verdadeira.
A segunda alternativa diz que a América Latina é regionalizada de acordo com critérios físicos, como relevo, hidrografia e clima. Essa alternativa é falsa, porque o termo latim vem de característica social. A América Latina, esse nome é porque os países que pertencem a esse grupo têm a sua língua originada do latim, tá? Então não são critérios físicos, são critérios étnicos e linguísticos. Então essa alternativa é errada, tá certo? Letra C. A América Latina é muito extensa no sentido norte-sul, o que lhe proporciona uma variedade climática. Certinho, como a gente viu agora mesmo, a América Latina começa lá no México e vai até o sul da Argentina. Ela é muito extensa no sentido norte-sul e, por causa disso, vai ter uma variedade enorme de climas. Essa alternativa está certa. Correta, né? Certa. E a letra D. A América Latina recebe esse nome porque é composta por países que têm como língua oficial idiomas que derivam do latim, como português, espanhol e francês. Certinho. A gente comparando, né, com a letra B, a gente percebe que o nome América Latina existe por causa de critérios étnicos e linguísticos. Então, a letra D está certa, tá? Então, a primeira ficou certa, a letra A letra B é errada, a letra C certa e a letra D certa. A próxima. O continente americano tem uma grande diversidade de clima. Diversidade significa variedade, né? Essa diversidade se deve a vários fatores, dentre os quais podemos destacar, ou seja, quais os fatores que fazem com que o continente americano tenha uma grande diversidade de clima. Letra A latitude, o relevo, as massas de ar e a grande extensão territorial. É isso mesmo, meninos. A grande extensão territorial vai fazer com que ela passe por várias zonas térmicas. Como ela passa por várias zonas térmicas, ela passa por várias latitudes. Eu não sei se vocês se lembram, mas latitude é a distância de qualquer lugar da linha do Equador. Então, o continente americano, ele vai ter várias latitudes, né? Ele vai ter áreas muito próximas da linha do Equador e áreas muito distantes da linha do Equador. Então, a latitude vai interferir, a variação de relevo, a variação de massas de ar, né? Massas de ar frio, mais do norte do continente, massas de ar mais quentes, mais ali próximo da linha do Equador, né? E a grande extensão territorial. Esses fatores fazem com que haja uma grande diversidade de clima. Então, a resposta certa é a letra A. E por último, a gente tem uma questão sobre vegetação. Com relação às formações vegetais encontradas no continente americano, você vai associar. Você tem aí os tipos de cobertura vegetais, né? Coberturas vegetais. A tundra, a floresta boreal, a floresta temperada e os estepes e as pradarias. E depois a gente tem algumas características. A primeira diz que há o predomínio de gramíneas e plantas herbáceas. Gramínea todo mundo sabe, né? Vegetação parecida com grama, vegetação rasteira, né? Com raiz pequena. E plantas herbáceas são ervas, são plantas de pequeno porte, de bem pequeno porte. Essa característica é típica dos estepes e das pradarias, tá certo? Aqui no Brasil, esse tipo de vegetação é muito encontrado no sul do Rio Grande do Sul, que é chamado de campos. Mas em outras regiões da América, como no Canadá, nos Estados Unidos, são chamadas de estepes e pradarias. Tá certo? Os estepes, a área de estepes, é onde tem um clima mais úmido e as pradarias onde tem um clima menos úmido, mais seco, tá? Mas a característica é o predomínio de plantas parecidas com as gramíneas, né, vegetação rasteira, e as plantas herbáceas, que são plantas de pequeno porte. Então, a primeira aí, a área da zona térmica temperada, é a zona térmica onde as estações do ano são bem definidas. A gente tem verões muito quentes, invernos muito rigorosos, com neve, e a gente tem aquela transição entre uma estação e outra. No outono, as árvores elas ficam avermelhadas, depois elas ficam amarelas e elas perdem as folhas. Daí o nome caducifólias. São espécies que perdem as folhas no outono. Então, a floresta temperada é o tipo de floresta onde predominam as árvores caducifólias. Tipo de floresta onde as estações do ano são bem definidas. Então, letra C.
Depois, constitui-se principalmente de coníferas, muito explorada pela atividade madeireira. Vai ser a floresta boreal. Coníferas são pinheiros. No norte dos Estados Unidos e no Canadá, principalmente, há florestas inteiras só de pinheiros. São florestas que resistem aos invernos muito rigorosos, né? Quedas de neve, elas não têm folhas, né? Os pinheiros não apresentam folhas, eles apresentam espinhos, justamente para resistir a esse inverno tão rigoroso, tá? Então, a floresta boreal constitui-se principalmente de coníferas, muito explorada pela atividade madeireira. Quando fala coníferas, se você observar os pinheiros, eles parecem, têm forma de cone, né? Aquele pinheiro de árvore de Natal que a gente vê nos filmes, né? Vê algumas ilustrações, são chamados de coníferas. Então, floresta boreal constitui-se principalmente de coníferas, ela é muito explorada pela atividade madeireira, letra B. E por último, formada sobretudo por gramíneas, musgos e líquens, que resistem ao clima polar. Vegetação de clima polar é a tundra, tá? A gente chama de vegetação, mas somente no verão, né, quando há um pequeno degelo, o solo lá fica sempre coberto por gelo durante todo o ano. Quando chega no verão, há um pequeno degelo e aí vão aparecer algumas gramíneas, alguns musgos e líquens, mas mais musgos e líquens, que é aquela planta bem pequena, quase sem raiz, ela não produz sementes, não produz flores, tá? São espécies assim, de plantas bem simples, adaptadas ao frio intenso. Então, letra D, tundra, formada por gramíneas, musgos e líquens, que resistem ao clima polar. Tá certo? Espero que vocês tenham se saído bem no simulado. Espero que vocês tenham estudado, né? Estudar é muito importante, o conhecimento é muito importante, né? É muito importante a gente saber, porque o que a gente sabe ninguém tira de nós, né? Eu espero que vocês estudem bastante, que vocês tenham se saído bem. Como eu falei, tenho muita saudade de vocês, lamento muito que a gente não tenha convivido, desejo que vocês tenham ótimas férias, descansem bastante, se divirtam, aproveitem a família, e eu desejo sucesso em tudo que vocês forem fazer, tá? Tudo de bom para vocês e um grande abraço.